São 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília, mas nós vamos direto com imagens ao vivo da Califórnia, onde a polícia, as forças de segurança derrubam as barricadas dos estudantes na universidade neste momento. Mais de 1.500 pessoas foram presas em todo o país, por todos os Estados Unidos. E os estudantes não estão abandonando os acampamentos pró-Palestina, como estão sendo chamados esses acampamentos. Uns dizem que esses estudantes são massa de manobra de infiltrados. Outros concordam que a situação no Oriente Médio é muito tensa, o drama humanitário na faixa de Gaza é sem proporções. Cláudio Zaidan, estamos chamando você para essa conversa porque os desdobramentos da guerra no Oriente Médio estão por todo o mundo. Zaidan, muito bom dia para você. Olá, Sônia. Bom dia a todos. É claro que isso não é uma mobilização de estudantes manipulados, né, por agitadores profissionais, como sugeriu o prefeito de Nova York. Isso é uma bobagem. Nós estamos falando de Columbia, Yale e Harvard. Então, nenhuma criança acredita que toda essa gente foi mobilizada por 3 ou 4 agitadores. Há uma tragédia em Gaza e isso deve ser tratado assim, como tragédia. O problema não é nem o CT, estudantes que ocupam uma universidade, depois chega um momento em que a polícia vai lá para desobstruir o lugar, para desmontar os acampamentos. Isso já aconteceu milhares de vezes em vários países do mundo. O problema é que os governos estaduais e, em certa medida, o Congresso dos Estados Unidos estão tratando essas manifestações como antissemitas. E é preciso distinguir. Claro que há ali manifestantes que são contrários não ao que está acontecendo em Gaza, são contrários a Israel, são contrários ao povo judeu. Isso deve ser tratado, sim, como antissemitismo. Mas a grande maioria está mobilizada contra o que o governo de Israel está fazendo na faixa de Gaza. E outras manifestações ocorrerão. Você mesma, Sônia, já relatou aqui coisa parecida em Paris, embora sem essas cenas de confronto. Porque durante a madrugada retrasada, nós tivemos grupos que se diziam pró-Israel e que foram com paus e pedras para cima dos acampados. E é estranho também que a direção da universidade, isso foi dito pelos professores, a direção tenha demorado 3 horas para chamar a polícia. Então ela deixou o pau comer e depois que o confronto já se tornava muito perigoso, é que a polícia foi acionada. E há, no Congresso americano, a ideia de se estabelecer uma lei particular que seria chamada de lei antissemitismo. E o antissemitismo deve ser sempre rechaçado, deve ser sempre tratado como algo criminoso. Porém, não se pode tomar uma manifestação, ou algumas manifestações, ou várias manifestações, contra o governo de Israel e chamar isso de antissemitismo. São coisas distintas. É bom lembrar também que entre esses universitários há judeus. Foram entrevistados pela imprensa dos Estados Unidos, são judeus, mas são contra o que está fazendo o governo de Benjamin Netanyahu. E a situação, ela se torna mais crítica porque a resposta institucional tem sido tratar essa gente como antissemita. É bom lembrar o que aconteceu no Texas. Lá o governador não quis conversar, receber uma comissão, ir lá dizer para que eles saíssem. Ele desceu o porrete, mandou tropas de choque para que atacassem e prendessem os manifestantes, também universitários. E há uma contradição, porque nos Estados Unidos há uma posição da Suprema Corte histórica, quando ela foi acionada para determinar que a defesa do nazismo é ilegal e inconstitucional. E a Suprema Corte entendeu que não. E levantou até a tese, e firmou essa tese, de que
os nazistas deveriam ser tolerados até para que a exposição de suas ideias os colocasse, ou colocasse essa gente no ridículo. Não é? Uma exposição de ideias que levaria a sociedade a entender que a posição daquele grupo era inaceitável. É claro que não houve a mesma tolerância da Suprema Corte e do Congresso dos Estados Unidos com comunistas e anarquistas, que foram duramente perseguidos, principalmente na década de 50. E essa tolerância, no entanto, ela desaparece completamente agora, simplesmente com esse rótulo de que os manifestantes são antissemitas. A própria posição do governo dos Estados Unidos, ela é marcada pela ambiguidade. Porque, de novo, nós ouvimos Antony Blinken, secretário de Estado, que vai a Israel e diz, por favor, tenham calma, pensem bem, um ataque a Rafah com infantaria pode ser terrível, pode desencadear uma tragédia, porque ali há hoje, se você considerar o tamanho de Rafah e a sua população anterior à crise, a maior concentração demográfica do mundo, com 1.500.000 pessoas, num espaço reduzidíssimo. E numa crise humanitária óbvia. E o governo dos Estados Unidos chegou a dizer o seguinte, olha, há um problema com esse possível, provável, e segundo Netanyahu, certo, vai acontecer ataque a Rafah. Aliás, Netanyahu disse, olha, nós aceitamos um cessar-fogo, troca de prisioneiros, mas o ataque vai acontecer, com ou sem acordo, com ou sem cessar-fogo, com ou sem trégua, vai acontecer. Então, os Estados Unidos dizem o seguinte, esperem, vocês chegaram no norte de Gaza e disseram, saiam daí, desçam para o centro, para o sul, mas saiam daí porque o nosso ataque será devastador. O povo saiu. Depois saiam do centro de Gaza, sigam todos para o sul, porque o nosso ataque ao centro de Gaza será devastador. O povo saiu. Por isso essa concentração de gente em Rafah e em Khan Yunis. E aí agora estão dizendo, saiam do sul, porque o nosso ataque será devastador. Não há para onde ir. Porque as regiões de onde veio essa gente estão devastadas. Não há nada. Uma devastação que atingiu a população civil da faixa de Gaza. 34.000 mortos. E aí o efeito sobre o Hamas é um efeito colateral. E o Hamas sairá dessa crise vivo, ferido, desestruturado. Perdeu vários comandantes, mas não desaparecerá. E esse é o objetivo anunciado por Netanyahu, fazer o Hamas desaparecer. E ainda que desaparecesse como Hamas, reapareceria com outro nome, com o mesmo nome, segunda edição do Hamas. Porque o que Israel está plantando na faixa de Gaza é um profundo ressentimento. Nós estamos vendo crianças que estão colocando o nome no braço. Por que você colocou o nome no braço? Ah, porque se eu morrer, eu serei identificado, saberão de que família eu sou. Então a fome, a falta de água, a falta de remédio, há crianças sem pais, bebês que estão sendo atendidos de maneira precária, bebês que precisam de atendimento, de o que seria uma UTI, e que não tem esse atendimento. E dos 34.000 mortos, um pouco mais, dos 34.000 mortos, a maioria absoluta é constituída de crianças e mulheres. E quando falamos crianças, incluindo bebês. Só que ao mesmo tempo que os Estados Unidos dizem todas essas coisas, eles continuam armando Israel e acabam de aprovar um pacote, que é basicamente um pacote de ajuda militar, que veio junto com o grande pacote anunciado pelos Estados Unidos para a Ucrânia, mais de 60 bilhões de dólares. Aliás, com a ajuda do Trump. O Trump mentiu quando disse que era contra a ajuda financeira e militar à Ucrânia.
ele fez com que os parlamentares a ele ligados votassem a favor do pacote. Então o Trump mentiu descaradamente. Aliás, o que ele tem dito sobre Israel é que o Biden, na verdade, é pró-Hamas, o que é uma mentira, ridículo. Não é? E o Biden, enquanto usa esse discurso de tenham calma, Netanyahu, pense bem, atacar Rafa é muito perigoso. Mas é apenas na base do óleo, eu te aconselho, mas se você fizer, eu não tenho nada o que fazer, eu não tenho como impedir isso. E é mentira, porque quando as bombas inteligentes acabaram, só restaram as burras, que as inteligentes você diz, olha, nós vamos atingir aquela janela, e aquela janela é atingida. A burra não, onde cair, caiu. E isso destruiu edifícios residenciais, hospitais, enfim, os civis são as vítimas. E vale ressaltar, para encerrarmos aqui, que ontem o Gustavo Petro anunciou que a Colômbia rompe relações com Israel hoje. Será o segundo país sul-americano. O primeiro foi a Bolívia, não chamou tanta atenção a Colômbia assim, porque a Colômbia é o principal parceiro de Israel na América do Sul, principal comprador de equipamentos de segurança e militares de Israel. Houve a resposta do Israel, que é o Israel Katz, que é o chanceler do Netanyahu. Israel Katz é como se o Bolsonaro tivesse colocado o Carlos Bolsonaro como chanceler, ou o Lula tivesse colocado o Janones como chanceler, né? Ele incendeia tudo e é o chanceler, está numa posição meio estranha para o seu tipo de discurso. Enfim, há muita ambiguidade, inclusive do Tribunal Penal Internacional, mas a ONU, como sempre, incapaz de deter qualquer coisa, até porque o Conselho de Segurança está paralisado, e nos Estados Unidos, o que está acontecendo nas universidades é uma demonstração, inclusive, de por que o Biden está preocupado. Ele receia que essa crise possa atrapalhar sua tentativa de reeleição. Cláudio Zaidan, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, viu, Zaidan? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Esse é o